Tudo começa quando Aga chega no hospital e encontra com Damila e Senki, e a filha fala que ele não precisa estar ali, porque a mãe deles tem os filhos, e que ele pode ajudar Nejin, que é o protegido dele, e até virou um assassino, tudo por culpa de Aga, e em seguida acaba desmaiando. Nesse meio tempo, Seren chega em casa e pede para o funcionário os pertences de Nejin, e corre para dentro de casa para pegar a caneta, mas se dá conta de que não está junto das outras coisas, e fica tentando imaginar com quem está. De volta ao hospital, a doutora fala para Aga que deram um tranquilizante para Damila, mas depois de tudo um tempo ela vai acordar, então ele entra no quarto e ao ver ela deitada, como a pensar que sempre a protegeu da realidade da família, mas já chegou a hora dela saber toda a verdade, e querendo ou não, Senis foi a responsável por tudo com Nejin. Em seguida ela acorda, e Aga fala para ela ficar tranquila, porque ele está ali, mas Damila fala que isso não é verdade, porque ele só está com Nejin, e pergunta se ele por acaso viu Senis, e Aga não responde, então ela fala que não é possível que ele vai tratar a mãe dela dessa forma, mesmo ela estando no hospital, e Aga deixa claro que Damila é sua prioridade, e que vai cuidar de Senis da forma dele, então pede para ela descansar e sai do quarto. Ele encontra com Senki, e pede para ele tomar conta de Damila, porque ele vai ver Nejin, e Senki fala que não acredita que ele vai apoiar o sobrinho depois dele ter tentado matar a mãe dele, mas Aga fala que isso não está confirmado, mas Senki fala que a polícia não conhece Nejin, mas ele sim, então Aga fala que também achava que conhecia o filho e a esposa, mas não era bem assim, porque Senis fez tudo isso pelas costas dele, e não merece ser perdoada, e tem certeza que Nejin não fez isso por vontade própria, e quando isso tudo terminar poderão dizer quem eles conhecem de verdade, e então vai saindo, e nisso Semer o encontra e pergunta se Nejin está bem, e Aga confirma e sai, e Senki furioso fala que se ela está tão preocupada deveria visitá-lo. Semer fala que só está tentando descobrir o que aconteceu, e Senki furioso fala que o pai dele já foi ver o sobrinho, então ela pode acompanhá-lo, e Semer sai irritada. No outro corredor, Aga encontra com o doutor, que avisa a ele que Senis teve muita sorte, porque os órgãos dela não foram afetados, e avisa que ele pode visitá-la, e nisso Senki está escutando tudo, e Aga fica pensativo, mas depois sai. No quarto, Sivan chega com o urso para Damila, e ela fica contente, mas começa a se lembrar que Seher disse para ela se afastar dele, então fala que não quer, mas ele insiste, e ela pergunta se ele não está vendo como ela está, e manda ele levar o urso embora, então Sivan sai do quarto, e ela fica triste. Na mansão, Seren reclama com Neriman que precisa encontrar a caneta com a gravação, mas a avó fala que antes ela não queria ajuda, mas agora está reclamando. Porém Seren fala que não é momento para birra porque precisa escutar a gravação, mas Neriman fala que isso só serve de prova, e que elas nem sabem se Senis vai sobreviver. Então manda a neta encontrar a caneta e destruir a gravação, e que Nejin continue preso, porque assim ela vai ficar com a empresa, a casa e toda a fortuna. Um tempo depois, Seren vai até a delegacia e pede para o policial revisar a lista dos pertences de Nejin, porque estava faltando algo, então ele fala tudo que guardaram, e que foi Aga Karasai que assinou. Então ela pensa em como conseguir a caneta, e resolve pegar um copo d'água, e ao chegar perto de Aga, finge que deixou cair em cima dele, e fala que vai ajudá-lo. E tenta tirar o terno, mas ele furioso manda ela se afastar e sai, deixando Seren decepcionada com o fracasso do plano. No consultório, Nadir mostra para a doutora de Nejin que ele foi preso por tentar matar Senis, então a doutora fica nervosa e quase desmaia, mas chama Nadir para acompanhá-la. Por outro lado, Aga e Seren escutam o delegado dizer que as amostras de sangue são as mesmas encontradas no quarto que Senis estava, e o sangue na mão dele eram da tia, e então Seren nervosa fala que Nejin jamais faria uma coisa dessa, e Aga fica desacreditado. No hospital, Senki vai ver Senis, que ainda está desacordada, então ele senta do lado dela e fala que Nejin queria se vingar deles, mas não acha que ele chegaria tão longe, e confessa que não colocaria as mãos no fogo por ela, e não está certo da inocência dela, e preciso descobrir a verdade, então sai do quarto, e Senis abre os olhos, e se lembra do momento em que Nejin disse que ela não prestava e jogou a faca no chão, e em seguida saiu do quarto, então ela pegou a faca com um pano e se golpeou. Do lado de fora, Senki encontra com Damila, e conta que a mãe deles ainda está dormindo e avisa que precisa resolver um assunto pendente, e sai, e Damila encara Sivan, que está logo ao lado. Na mansão, Neriman liga para Seren,
querendo saber se ela já conseguiu encontrar a caneta, mas a neta fala que não, e conta que o sangue em Cenis era o mesmo de Nedin e Neriman fica chocada, e fala que se Cenis fez isso com ela própria, com certeza tem um plano, e Seren fala para a avó parar de ligar, porque precisa encontrar essa caneta. Enquanto isso, Nedin recebe uma advogada, que fala para ele que ficou sabendo que não deu continuidade no tratamento, e quer saber se por isso ele fez isso com a tia, mas Nedin furioso grita que não fez nada. No hospital, Damila pergunta para o policial se ele tem novidades, e ele conta que as amostras comprovaram que as digitais de Nedin constavam na faca, e Damila fala que já sabia, e que agora Aga terá que acreditar neles. Por outro lado, Senki chega na delegacia e pergunta para o policial se ele já tem o resultado do caso de Cenis Karasai, e o homem fala que as digitais encontradas na faca eram de Nedin, e que o sangue na mão dele era de Cenis, e deixa Senki completamente perturbado. Enquanto isso, Aga vai ver Nedin, e pede para ele falar se for culpado, por mais que não acredite nisso, e sabe que ele tem todos os motivos para se vingar, mas ele não é assim, mas Nedin furioso fala que o tio se enganou, e vira as costas, dizendo que a visita acabou. Amy e Aga insiste para ele não lhe dar as costas, mas Nedin não muda de ideia, então Aga sai desacreditado. Seren pergunta onde Aga vai, e se ele vai deixar o sobrinho sozinho, mas ele não responde e entra no carro. Então ela liga para a avó e fala que Aga deve estar voltada igual NDO para casa, e pede para ela tentar encontrar essa caneta, e Neriman garante que fará isso. E nesse meio tempo, doutora de Nedin está tentando entrar na cela para vê-lo, mas o policial fala que pessoas que não são da família não podem entrar. Porém ela insiste dizendo que é como uma irmã dele e o agente fala que vai tentar ver o que pode fazer. Um tempo depois, Senki chega no hospital e senta ao lado da cama de Cenis, e fala que ela o advertiu sobre Nedin, mas ele não quis acreditar, porém agora sabe que o primo é capaz de fazer isso, e sente muito por não estar ao lado dela naquele momento. Cenis abre os olhos, e nisso Damila entra no quarto, e fala para a mãe que nunca mais deixará que nada aconteça com ela, e provará que Nedin é o culpado, e todos voltarão a acreditar nela. Na delegacia, a doutora vai falar com Nedin e fala que sabe bem que ele jamais faria algo do tipo, mas Nedin fala que o tio não pensa assim, e a doutora fala que diz que Cenis planejou isso tudo para ele parecer culpado, e fala que pode depor a favor dele com o que sabe, e Nedin pergunta por que ela está tão interessada nele, e a doutora fala que quer ajudar a tirar ele dessa situação, e que já deixou claro que o considera como um irmão, e fará tudo o que for preciso para ajudá-lo, mas Nedin fala que não precisa dela, porque fará tudo o que for necessário sozinho. Mais tarde, Seher leva uma comida para Aga, e aproveita para perguntar como estão as coisas com Nedin, mas Aga fala que está confuso, e que não sabe o que realmente está acontecendo, porque criou Nedin como um filho, e não quer acreditar que ele tenha sido capaz de algo do tipo, e Seher pergunta se ele acha mesmo que o sobrinho é culpado, e Aga diz que não sabe. No hospital, Sivan se aproxima de Damila, mas ela fala que o que aconteceu entre eles foi só um momento, e que eles são muito diferentes e a mãe dela não gosta dele, e isso é terrível. Então Sivan pergunta se ela está falando sério e Damila quase chorando garante que sim, e ele fala para ela não se preocupar, porque ele vai sofrer sozinho, e sai. E Damila com lágrimas nos olhos fala que não é por ela, e sim pela mãe dele. De volta em casa, Aga fala para Seher que não pode fazer nada, mas não pode acreditar que Nedin tenha feito isso, por mais que as provas apontem para ele, e pergunta se Seher acha que ele seria capaz, mas ela diz que não sabe, mas que todos podem cometer erros, e fala para ele não carregar o peso das pessoas porque cada um escolhe o seu próprio caminho, e em seguida sai, deixando Aga completamente frustrado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, comente Nedin Inocente e deixe seu like.